Muito bem, boa noite a todos, a paz do Senhor Jesus, sejam muito bem-vindos ao 9º programa Quarentena com Cristo, da Igreja Batista Jardim América. Esse tempo aí de quarentena, enquanto durar esse período aí, nós vamos estar, em nome de Jesus, para abençoar a tua vida, a tua casa, a tua família, está trazendo diariamente esse programa aí, esperamos que ele realmente possa estar somando aí, você que está em casa, em família, você possa reunir o povo aí agora na sala ou no quarto, onde você estiver. Pega a tua Bíblia, vamos exercitar um pouquinho a Bíblia hoje, ou melhor, todos os dias, mas hoje mais um pouquinho, tá certo? E vamos começar nosso programa orando, pedindo a Deus que venha abençoar, iluminar a tua vida, a tua casa, a tua família, nesse momento aí de tanta dificuldade que a nossa nação vem passando em relação aí a essa pandemia. Então vamos orar. Ó Deus, nós te agradecemos mais um dia de vida que o Senhor nos concede, por esse início de noite. Te pedimos que essa programação, que é para honrar e glorificar o Teu nome, venha agora estar abençoando muitos lares, muitas casas e muitas famílias. É o que nós oramos em nome de Jesus. Amém. Ok, então, vamos para o nosso contato aí. Se você quiser se comunicar conosco, mandar alguma mensagem, informar aí como é que você está recebendo aí a nossa programação através da nossa web rádio, através também do Facebook. O telefone é código de área 21 965 141 108, está aparecendo aí, tá no visor aí da tua tela aí. Então nós vamos dar de início, né? Já é o 9º programa, então você já sabe como é que funciona a nossa grade de programação. Então não vamos repetir para a gente ganhar tempo, então vamos logo à nossa primeira etapa aí do nosso programa, que é curiosidades bíblicas. Então, que você possa abrir a tua Bíblia aí, ou melhor, pega a tua Bíblia, deixa do teu lado, aí você que está com um smartphone, algum aparelho aí, para poder acessar a tua Bíblia, porque hoje, além da gente dar referência, nós vamos abrir a Bíblia para conferir, né? Os outros dias nós falamos acerca das curiosidades, damos apenas a referência, não vamos checar lá. Então hoje nós vamos checar junto com você as referências bíblicas e para você também ir exercitando. Então vamos lá? Primeira curiosidade bíblica de hoje. Você sabia que a primeira referência à Terra ser um globo foi feita por Galileu Galilei? Galileu Galilei era físico, matemático, astrônomo italiano. Ele viveu no meados do século XV. Galileu Galilei, ele chegou a essa conclusão através das suas pesquisas, que a Terra não era plana e sim era um globo. Mas isso a Bíblia já afirma, que a Terra é um globo desde o tempo do profeta Isaías. Então nós vamos ver que 600 anos antes de Cristo, o profeta Isaías já tinha registrado, inspirado, iluminado pelo Espírito Santo de Deus, que a Terra não era plana e sim um globo. Vamos conferir? Então abra a tua Bíblia e vamos conferir juntos Isaías, capítulo de número 40, versículo de número 22. Ok? Abriu a tua Bíblia aí, a minha já está aberta aqui. Isaías 40, versículo de número 22. Vamos conferir juntos aí? Diz o seguinte o texto, Isaías 40, 22. Ele é o que está sentado sobre a redondeza da terra, cujos moradores são como gafanhotos. É ele quem estende os céus como cortina e os desenrola como tenda para neles habitar. Aqui o profeta Isaías está falando, obviamente, de quem? Do nosso Deus. Então ele já declara que a terra era redonda 600 anos antes de Cristo, e Galileu só foi chegar a essa conclusão meados do século XV, através dos seus estudos, lembrando que ele era físico, matemático, astrônomo italiano, e ele teve que, através das lideranças religiosas da época, melhor dizendo, o Papa da época fez com que ele retrocedesse isso aí, que ele não passasse à frente. Então essa é outra história, outro caso, e depois você estuda um pouquinho melhor isso aí. Segundo a curiosidade bíblica de hoje, é que desde os tempos do Antigo Testamento já haviam líderes religiosos, sacerdotes, profetas, que ensinavam por interesse e adivinhavam por dinheiro. Então se você acha que essa situação que a gente tem vivido hoje no século XXI, de líderes religiosos que ensinam, que adivinham, colocam um tipo de adivinhações por dinheiro, profetizam, entre aspas, por dinheiro, isso já existia desde o Antigo Testamento. O profeta Miqueias, vamos conferir,
capítulo 3, versículo de número 11. Então, abra a tua Bíblia e vamos conferir juntos. Miqueias, capítulo de número 3, versículo de número 11. Lemos o seguinte: os seus cabeças dão as sentenças por suborno, os seus sacerdotes ensinam por interesse, e os seus profetas adivinham por dinheiro, e ainda se encostam ao Senhor, dizendo: não está o Senhor no meio de nós, nem o mal nos sobreviverá. Então vai a sequência do texto aí. Então você já aprendeu que essa questão aí de dinheiro envolvendo muitas denominações profetadas aí para tirar dinheiro do povo não é de agora, já tinha desde o tempo do profeta Miqueias, e Deus foi veementemente contra essa prática, que é abominação a Deus, obviamente. Terceira e última curiosidade de hoje: você sabia que na placa que foi colocada em cima da cruz de Cristo Jesus foi escrito o título Jesus Nazareno, o Rei dos Judeus, nos idiomas hebraico, latim e grego? Vamos conferir? João capítulo 19, versículo 19 e 20, Novo Testamento, Evangelho de Jesus segundo João, capítulo 19, versos 19 e 20, lemos o seguinte: Pilatos escreveu também um título e colocou no cimo da cruz que estava escrito: Jesus Nazareno, o Rei dos Judeus. Versículo 20. Muitos judeus leram esse título porque o lugar em que Jesus fora crucificado era perto da cidade. E estava escrito em hebraico, latim e grego. Então, por que será, né? Deus, ele é tremendo nos mínimos detalhes, né? Então, ali foi colocado ali para todos que estavam ali, todos que iam passar essa história adiante, nos três principais idiomas da época. Hebraico, o povo hebreu, obviamente, falava hebraico. Latim era a língua dos romanos, e grego era a língua, o idioma falado na época, né? O grego koiné, por todos os povos ali, como se fosse o inglês hoje. Então nós vamos ver como Deus, ele age nos mínimos detalhes naquilo que ele realmente vai estar na direção da história. Então vamos agora para a nossa leitura da palavra de Deus. Ainda não é a pregação, não é a mensagem, que está em Jeremias capítulo 10, versículo 6. Então, passamos aí pelas curiosidades bíblicas, espero que você tenha aprendido aí acerca do globo terrestre, acerca, né, dos líderes religiosos que desde o Antigo Testamento já tinham essas práticas equivocadas, e também sobre o que foi colocado na cabeça do Senhor Jesus lá na cruz do Calvário. Então vamos à nossa primeira meditação bíblica, profeta Jeremias, capítulo 10, versículo de número 6, onde lemos o seguinte: ninguém há semelhante a ti, ó Senhor, tu és grande, e grande é o poder do teu nome. Então o profeta Jeremias deixa bem claro aqui que não há Deus semelhante ao nosso Deus, tá? Não há Deus maior que o nosso Deus, e não há poder maior do que no nome desse Deus, né? Que no Novo Testamento assume a forma humana, na pessoa de Jesus, habita no meio de nós, e o próprio Deus vai dizer que não tem nome maior ou acima do nome de Jesus, que o nome de Jesus é o nome que está acima de todo o nome. Então, que você possa realmente entender aí essa palavra do profeta Jeremias, que não há outro Deus, tá? Só existe um Deus, e que não existe nome mais poderoso do que o nome do Senhor. Então, vamos para a nossa primeira mensagem musical hoje, nosso primeiro louvor, que é a comunidade de Nilópolis, com a música Não Há Deus Maior.
Muito bem, seja muito bem-vindo aí ao 9º programa Quarentena com Cristo da Igreja Batista Jardim América. Você que está nos dando a honra aí de nos ouvir através da web rádio e também nos ver através da transmissão pelo Facebook. Muito obrigado aí, que você possa compartilhar, né? Esse programa é um programa simples, com uma grade bem objetiva, mas para honrar e glorificar o nosso Deus e também abençoar a tua casa, a tua família, e nesse momento em que todos estão enclausurados, reclusos aí devido a essa quarentena. E vamos ter a paciência que vai passar, sem desespero, entendeu? As pessoas já estão ficando já meio oprimidas dentro de casa, né? Quase tendo algum tipo de conflito diário. Temos casos aí de famílias já estão já conflituosas, porque está muito tempo debaixo do mesmo teto, o negócio já está ficando meio estranho. Então, tenha paciência, vai passar, não adianta ficar deprimido, desesperado, tá? Principalmente se você é filho de Deus. Se você é filha de Deus, você tem que entender que Deus está no controle de todas as coisas, tudo tem um propósito, tudo tem um objetivo, nada acontece por acaso, tá certo? Então tenha paciência aí, confie em Deus, tenha fé no Senhor e vamos seguindo em frente. Deus sabe quando é que Ele vai dar um basta nisso. É Ele que está no controle, então Ele sabe o dia, a hora, o momento de cessar tudo isso aí, tá ok? Então vamos dando sequência aí na nossa grade de programação. Você que é membro da nossa igreja, tenha uma boa noite em Cristo Jesus, entendeu? Você chama teu povo aí, repasse aí essa live, tá certo? Membros da Igreja Batista Jardim América, vamos aguardar aí para retornarmos, né, para o santuário, para estarmos juntos, né, para abraçar, se alegrar, chorar junto, né, diante do nosso Deus. Não é chorar de tristeza, não, chorar de alegria, né? Então vamos aí para o nosso primeiro quiz bíblico de hoje, né? São 3 perguntas, 3 opções e 3 respostas. Então espero que você esteja atento aí e que você possa realmente responder corretamente essas perguntas. Não são perguntas difíceis, são perguntas que no dia a dia você já ouviu na escola bíblica, né, alguma mensagem, em algum lugar, tá ok? Então vamos à nossa primeira pergunta de hoje, exercitando a memória. De onde foi tirada a madeira para a construção do primeiro templo em Jerusalém? Todos nós sabemos que o primeiro templo foi construído por Salomão e ele então vai solicitar madeiras para a construção desse templo. De onde vieram essas madeiras? Letra A, opção A. Vieram do Egito essas madeiras para a construção do primeiro templo em Jerusalém? Vieram da Síria ou vieram do Líbano? Então, de onde vieram essas madeiras? Egito, Síria ou Líbano? Então você que respondeu que essas madeiras para a construção do primeiro templo em Jerusalém vieram do Líbano, você acertou. Confira lá depois, 1 Reis, capítulo 5, versículo de número 6. Então vamos aqui para a nossa segundo quiz bíblico aí, exercitando a tua memória, testando teus conhecimentos aí bíblicos. Segunda pergunta. Que profeta fez o ferro flutuar na água? Fácil, não é? Muito fácil essa pergunta aí. Profeta Eliseu, profeta Elias ou profeta Isaías? Então, qual foi o profeta que fez o machado flutuar na água? Eliseu, Elias ou Isaías? Se você respondeu Eliseu, parabéns, você acertou. Segundo livro de Reis, capítulo 6, versículo 6, está lá a referência bíblica para você checar. Terceira e última pergunta de hoje do nosso quiz bíblico, para exercitar a tua memória, é a seguinte: qual rei de Judá adivinhava pelas nuvens, praticava feitiçaria e queimou o seu filho em sacrifício? Que doideira, né? Um rei de Israel fazendo isso. Talvez você tenha ficado chocado agora. Como que um rei de Israel vai fazer uma abominação dessa? Então vou repetir a pergunta, que talvez você tenha ficado até chocado, né? Parece até um rei pagão, mas não, foi um rei de Israel. Por isso que a história dos reis foram sempre quase as mesmas. E fez o rei tal, o que era mal perante ao Senhor. Repetindo a pergunta: qual rei de Judá adivinhava pelas nuvens, praticava feitiçaria e queimou o seu filho em sacrifício? Opção A, rei Acabe.
Opção B, rei Ezequias, ou opção C, rei Manassés? Acabe, Ezequias ou Manassés? Então, se você respondeu Manassés, você acertou. Segundo Reis, capítulo 21, versículo 6 e versículo 11, você pode conferir aí essa abominação do rei Manassés de Judá, que tinha práticas completamente fora daquilo que Deus tinha estabelecido para o seu povo, ok? Então vamos agora para os aniversariantes de hoje da nossa igreja. Obviamente, são os aniversariantes dos membros oficiais da igreja, que está aí no boletim. Falando nisso, você já recebeu o boletim da igreja para o mês de abril? Espero que sim. Se não abriu, acesse as redes sociais que você tem. Já foi encaminhado hoje o boletim do mês de abril. Então, você se inteira aí das programações desse mês de abril, obviamente, a partir da quarentena, dia 15, né? Espero que, em nome de Jesus, que não seja prorrogado isso aí, que dia 15, realmente, como estabelecido aí pelo governador do nosso estado, tá? Que a gente possa voltar às nossas atividades normais e também aos cultos públicos. Então, o aniversariante de hoje é uma jovem Isabela Eugênio Borges Dia. Então, a jovenzinha Isabela está completando mais um ano de vida hoje. Isabela, parabéns para você, que Deus continue te abençoando, sustentando, te guardando, tá certo? Parabéns também para os seus pais, né? André e a Luciana, que geraram você, trouxeram você ao mundo e que têm procurado encaminhar você de acordo com a palavra de Deus. Então, parabéns a você, Isabela, Deus te abençoe. E você também que está aniversariando hoje, se você é um membro congregado da igreja, mas seu nome não está no boletim da igreja, no hall de membros, ainda você não foi recebido, não foi batizado, ou se você é de outra igreja, ou se você também está hoje completando mais um ano de vida conjugal, tá certo? Vamos orar por você também. Não importa que seja oficial ou não, se é maritalmente, se não é maritalmente, mas se você está vivendo aí mais um dia de vida conjugal, queremos orar também por você, para que Deus continue abençoando aí o seu matrimônio, ou melhor, tua união conjugal. Vamos orar? Deus, nós te agradecemos por cada um aniversariante de hoje, nesse dia 2 de abril de 2020, que o Senhor continue a abençoá-los, sustentá-los e guardá-los, em especial a irmã Isabela, que é membro da nossa igreja, essa jovem, que o Senhor venha cuidar dela e que ela possa cada vez mais, ó Deus, ser instruída e alimentada pela Tua palavra. Pedimos também a Tua bênção por cada um que hoje está completando mais um ano de vida conjugal. Abençoe esses cônjuges, seus lares, suas famílias, é o que oramos em nome de Jesus. Amém. Então vamos agora para a frase do missionário. Obviamente, vocês já sabem que a nossa igreja é uma igreja missionária, temos como missão, tá, edificação, adoração e evangelização, e estamos aí na nossa campanha de missões mundiais da Junta de Missões Batistas, né, da nossa denominação, da Convenção Batista Brasileira. Ontem nós já exibimos ao final do programa o vídeo, hoje também vamos estar reproduzindo o vídeo para você já ir acompanhando aí a música, e assim que a gente voltar a iniciar a campanha, você já sabe a música, a melodia. Então, ao final do programa, aguarde que a gente vai estar exibindo aí o vídeo da campanha de missões mundiais da nossa Convenção Batista Brasileira. Qual é a frase do missionário de hoje? O missionário de hoje é Dwight Moody. Todos conhecem o pregador. Dwight Moody foi um homem que pregou, ensinou, evangelizou, e ele disse o seguinte: de 100 homens, um lerá a Bíblia e 99 lerão o cristão. Então vou repetir a frase profunda do pastor, pregador, evangelista Dwight Moody, onde ele diz o seguinte: de 100 homens, um lerá a Bíblia, 99 lerão o cristão. Então as pessoas vão ler mais a mim e a você como filhos de Deus do que a própria palavra de Deus. Então, quão importante é o teu testemunho. Então, o nosso testemunho, querido, vale muito. Não é por aquilo que você fala, por aquilo que você diz, pela igreja que você diz que congrega, pela camisa que você usa, pelo boné que você usa, pelo dizer que você coloca no carro, e sim pelo teu procedimento, pelo teu vocabulário, pelas tuas vestes, pelo teu relacionamento, por aquilo que você é, abençoador e não amaldiçoador, tá? Então as pessoas vão ler você, depois que eles vão ler o Evangelho. Então, se você dá um bom testemunho do Evangelho, com certeza você está no caminho certo. Então, vamos para uma relíquia
da nossa música gospel, melhor dizendo, né? Nem gospel, vou tirar esse termo gospel aí, tá? Então, uma relíquia do nosso mundo cristão. Quem é aí da antiga vai vibrar com essa música. O Evangelho do grupo Logos é a nossa melodia para você agora se entrar diante desse momento no Senhor aí. Muito bem, você está aí participando aí em casa pelas redes sociais, né, pelas plataformas digitais do 9º programa Quarentena com Cristo da Igreja Batista Jardim América em Itaguaí. Se você quiser se comunicar conosco
mandar alguma mensagem via WhatsApp, o telefone, código de área 21 965 141 108. E que você possa também compartilhar aí essa live, esse programa com outras pessoas que estão em casa, estão aí nessa quarentena, talvez já estão já saturadas de tanto ouvir nos jornais, né? Porque você vai ligar a tua televisão e todos os jornais só falam da mesma temática e só mostram desgraça. Então, que você possa ter esse momento aí de refrigério, de alimento da palavra de Deus, né? Esse programa é feito, acima de tudo, para a honra e glória do nosso Deus e também para abençoar a tua vida, a tua casa, a tua família. E enquanto durar essa quarentena, a gente vai estar aqui procurando fazer esse programa, realizar esse programa aí para atender não somente a membresia da nossa igreja, que não pode cultuar, obviamente, tantas igrejas que estão impedidas aí de culto público, e você também pode participar conosco, não importa aí a tua crença, tua religião, o que importa é que você, com certeza, abrir teu coração, a tua mente, Deus vai falar com você durante esse programa aí, tá certo? Então, nesse período também de quarentena, você que é membro da igreja, que não pode entregar seu dízimo e sua oferta, tá? Vai aparecer aí embaixo na tela a conta corrente da igreja, a agência, o banco, para você então fazer a tua transferência bancária ou fazer o seu depósito bancário, entregando assim seu dízimo e sua oferta. E lembrando que você deve guardar o comprovante ou então tirar uma foto, alguma coisa aí, para você depois colocar no seu envelope de dízimo ou entregar na tesouraria para que os tesoureiros possam identificar também a tua contribuição e a tua entrega do teu dízimo e a tua oferta, tá ok? Entendido aí? Então vamos agora para a pregação da palavra de Deus de hoje, a nossa ministração da palavra. O texto é um texto bastante conhecido, Novo Testamento, segunda epístola, segunda carta do apóstolo Paulo ao jovem pastor Timóteo, capítulo 3, versículos 16 e 17. Então abra a tua Bíblia aí, por favor, a minha já está aberta, não fecha a Bíblia. Obviamente a gente vai estar examinando pelo menos mais 2 textos aqui no decorrer da Bíblia, além desse texto de 2 Timóteo capítulo 3, 16 e 17. Amém? Bíblia aberta aí? Então vamos ao texto. 2 Timóteo capítulo 3, 16 e 17, lemos o seguinte, na minha versão: toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Amém? Vamos falar hoje acerca do livro mais lido, o livro mais, vamos dizer assim, examinado e, por que não dizer, o livro mais amado e ao mesmo tempo mais odiado, não é? Por que amado e odiado? Porque os cristãos, né, aqueles que temem a Deus, amam a Bíblia. Alguns outros religiosos de outras religiões, outras seitas, né, até mesmo aqueles que não acreditam em Deus, eles odeiam a Bíblia. Então é um livro mais amado por pessoas e também mais odiado por algumas pessoas, mas isso não vem ao caso. Tá? Então nós vamos tratar hoje com os irmãos, você que está aí ao alcance da nossa voz, através da web rádio, através da live, nada mais, nada menos do que Bíblia Sagrada, Palavra de Deus. Que livro é esse, afinal? Que livro é esse, afinal, que é tão amado e é tão odiado ao mesmo tempo? Então vamos a algumas palavras iniciais, fora ainda do texto bíblico, só para você ir assimilando aí, tá, em relação à Bíblia. Por exemplo, tá, todos já ouviram falar no Guinness Book, é um livro dos recordes. Então, segundo o livro dos recordes, a Bíblia é o livro mais vendido em todos os tempos. Então, tem mais de 5,5 milhões de cópias vendidas e distribuídas. Então, é o livro mais vendido, mais distribuído em todos os tempos da humanidade. Tá? Bíblia Sagrada. A Bíblia, também para você que é temente a Deus, você que é cristão, tá? Nós entendemos que a Bíblia é o manual do Criador sobre a sua criação. Então, tudo aquilo que nós precisamos saber acerca de nós mesmos e do Deus que nos criou, basta abrir a Bíblia, tá certo? Então, o manual do Criador para a sua criação. A Bíblia também é a revelação de Deus
E em poucas palavras, ela serve para mostrar quem é Deus. Então nós só conseguimos entender parte de Deus, até porque a mente nossa, humana, tá, de criatura, jamais vai conseguir explicar e entender o Deus. Tem até uma música, né, bastante conhecida, que ninguém explica a Deus. Realmente isso é uma verdade. Não dá para a mente humana explicar o Criador, não dá para a criatura explicar o Criador. Então o que nós sabemos acerca do Criador, a gente vai saber através de onde? Da Bíblia Sagrada. Outra coisa também interessante é que quando nós oramos, nós sempre aprendemos isso em casa, na escola bíblica, né, no nosso dia a dia, que quando nós oramos, nós o quê? Falamos com Deus. E quando nós abrimos as Escrituras, o que acontece? Deus fala conosco, através das Escrituras. E quantas pessoas no mundo tiveram um encontro pessoal, transcendente com Deus, através do exame das Escrituras? Somente o ato de examinar as Escrituras, não com ar crítico histórico, tá? Mas com um ar de temor. Quantas pessoas nesse planeta, ao examinar a Bíblia, se entregaram, se converteram, tá, ao Evangelho, às boas novas, ao nosso Senhor. E na Bíblia também, nós temos textos, a gente precisa definir isso aqui, que tem textos na Bíblia que são narrativos, narram fatos da história. Em especial o Antigo Testamento. Tem várias narrativas referentes a um povo, vários povos, em especial ao povo de Israel. Então não são práticas, que às vezes você vai ler alguma coisa e acha que aquilo ali é doutrina. Então são fatos que narram a história de uma família, de um povo, de uma situação. Não é doutrina, não é para aplicar. Por isso que a gente precisa entender muito bem essa questão aí, que a Bíblia tem ela tem textos narrativos e textos normativos. O que é um texto normativo? Aí é regra, é prática. Tá? É realmente para se viver. Então, é algo para você entender também acerca da palavra de Deus aqui, antes de nós voltarmos no texto de 2 Timóteo 3, 16 e 17. Outra coisa também que eu quero que você entenda, né, nesse início de mensagem acerca da palavra de Deus, é que a Bíblia ela levou um período de 1.600 anos para ser juntada. Tá? A palavra Bíblia, ou Biblos, é uma palavra latina que quer dizer um conjunto de livros. Então, quando nós abrimos, quando nós temos posse da Bíblia, esse conjunto de livros, tá, que nós temos, chama-se Bíblia, Biblos, conjunto de livros que levou o quê? 1.600 anos para ser juntado, 40 autores, e existe há mais de 2.000 anos. E que esses 40 autores, o que eles eram? Eles eram especiais apenas em que sentido? Porque eles foram ajudados pelo Espírito Santo a escrever a Bíblia. Então eles foram iluminados e inspirados pelo Espírito Santo de Deus para escrever tudo aquilo que nós precisamos saber para nós vivermos, tanto aqui no plano terreno, de uma forma horizontal e vertical, tá certo? Então, não foram, outra coisa também importante você saber, não houve um transe ao escrever a Bíblia, né? Ninguém entrou em transe lá, nenhum profeta, nenhum escritor sagrado do Antigo, do Novo Testamento, psicografou Bíblia, não é essa a questão aqui, que muitas pessoas talvez tenham essa ideia meio equivocada aí. Então, o que a gente pode entender a respeito disso aqui, que nós falamos que esses homens foram ajudados? Então, abra a tua Bíblia aí, para nós checarmos o texto. 2 de Pedro, capítulo 1, versículo de número 21. Então, segundo livro de Pedro, segunda epístola, segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 21, nós vamos ver bem definido isso aí. Comigo? Abriram a Bíblia? Então vamos conferir comigo. Porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Então, o apóstolo Pedro vai definir bem aí essa questão de que esses homens, esses autores bíblicos, tá, eles não falaram da parte deles, foram movidos pelo Espírito Santo de Deus para escrever a palavra de Deus que nós temos hoje acesso, graças a Deus por isso. E por que nós precisamos da Bíblia? Qual a utilidade dela para nós? Então vamos agora sim voltar ao texto lido de 2 Timóteo, capítulo 3, versículos 16, e depois vamos estar lendo 17. 16 diz o seguinte, que toda
toda escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a educação na justiça. O que significa isso? Tá? Primeira coisa que, logo de início, a primeira palavra aqui no versículo 16 é doutrina. Que é doutrinar, é ensinar. Tá? Doutrinar é quando você ensina alguém repetitivamente, aquela pessoa vai ser doutrinada acerca daquilo que Deus quer que nós sejamos doutrinados. Ou seja, na nossa prática diária, vocabulário, vestes, comportamento, em todas as áreas da vida, pessoal, emocional, espiritual. Então nós somos doutrinados pela palavra. Então por isso ele começa aqui o versículo 16 dizendo que a palavra de Deus ela é apta para doutrinar, ainda para repreender. Repreender significa o quê? Admoestar energicamente, advertir, censurar. A Bíblia vai nos censurar, vai nos repreender, vai trazer para nós aquilo que é pecado, aquilo que nós não devemos fazer, aquilo que nós não temos prazer, pelo menos em realizar ou fazer. Então a Bíblia vai nos repreender, isso é errado, isso é incorreto, isso não deve. Então a Bíblia vai nos dar esse referencial. A Bíblia também, quando fala de repreender, tá, isso significa que ela vai mostrar para nós quando nós realmente pecamos. Então nós só vamos saber através do pecado que é contrário a Deus, quando a Bíblia vai registrar isso para nós. Ainda, versículo 16 diz que ela não é somente para doutrinar, repreender, mas também para corrigir. Tá? Então aqui, quando se fala em corrigir, tá? Em terceiro lugar aqui, em corrigir, nós temos que entender que é necessário que a gente seja repreendido. Tá? No sentido de que Deus corrige aquele que ama. Está lá no livro de Hebreus. Então, muitas das vezes nós recebemos uma correção divina, não é para nos afastar do Senhor, mas é para nos aproximar dele. Então, isso significa o quê? Para que a gente melhore a nossa conduta, para que nós venhamos a regenerar e para que a gente realmente entenda que Deus, o nosso Pai, quer sempre o melhor para nós. Então, com a repreensão, nós vemos onde nós estamos errando, enquanto que com a correção, nós sabemos o que é certo ou o que é errado. Então, isso aí, para você entender essa questão também de corrigir. Versículo 17, ele vai dizer o seguinte: a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Quando ele fala que a fim de que o homem de Deus seja perfeito, obviamente nós não vamos conseguir chegar à perfeição aqui no plano terreno, isso somente na eternidade com Deus. Então esse perfeito aqui é que nós vamos procurar a cada dia sermos melhores filhos e filhas de Deus. Essa perfeição aqui, nós vamos alcançar plenitude no céu, mas na terra nós temos que procurar sermos melhores. Por exemplo, hoje como cristão, como servo, como filho de Deus, eu tenho que procurar ser melhor do que eu fui ontem. Amanhã eu devo procurar ser melhor das minhas práticas de hoje. Então isso assim a gente vai caminhando. Então a razão a qual Deus deu a Bíblia ao homem, para que o homem de Deus seja perfeito, tá? Isso é para que a gente realmente entenda que nós temos que prosseguir diariamente em conhecer Deus. Quanto mais nós prosseguimos em conhecer Deus e a palavra de Deus, mais nós vamos desvencilhando das coisas mundanas e vamos nos ligando às coisas do alto espiritual. Ainda versículo 17 vai dizer que para que esse homem seja completamente equipado para toda boa obra. Então as ferramentas necessárias, seja qual for a situação na vida do ser humano, nós vamos encontrar onde? Sempre nas Escrituras. Então tudo que nós precisamos saber para nós termos uma vida realmente em paz com Deus e com o próximo, está nas Escrituras. E muitos acham que a Bíblia é algo que é ultrapassado, a Bíblia não serve para os nossos dias, estamos enganados, pois tudo que está acontecendo hoje, isso aí, então tem muita falácia por aí de pessoas em relação à Bíblia. Tem críticos bíblicos que dizem que histórias bíblicas, né, são histórias e não história com HI. Então tem muita coisa que rola aí na internet, nos meios, nas conversas, bate-papos. Então a gente precisa entender e crer na palavra de Deus, e a crença nossa não vem através de conhecimento humano, vem através da fé. Então, se nós temos fé, se nós cremos em Deus,
Então, obviamente, nós vamos crer também na sua palavra. Então, não tem como destoar. Eu acredito em Deus. Mas eu não acredito na Bíblia. Tá? Então, não tem como ter essa dualidade aí. Se eu creio em Deus, também eu devo crer na palavra que Deus deixou para nós, tá certo? E em Mateus 24, 35, tá? Abra a tua Bíblia aí para a gente conferir, volta um pouquinho aí, Mateus 24, capítulo de número 35. O Senhor Jesus, ele vai dizer o seguinte, que passará o céu e a terra, porém, as minhas palavras jamais passarão. Então, Jesus deixou bem claro aqui, céu e terra vão passar, mas as palavras dele jamais passarão. Então, se o Senhor não vier buscar a sua igreja agora, tá? Se nós não estamos vivendo o prelúdio, se a volta de Cristo vai estar próximo, não está. Uma coisa a gente tem certeza, a geração virá ou vai terminar na nossa geração, mas o que Jesus deixou bem claro foi que céus e terra passarão, mas as palavras do Senhor jamais irão passar. Então a Bíblia ela é atual, tá? Ela é atualíssima, atualíssima. E a Bíblia nos mostra ainda algo muito interessante, eu quero trabalhar isso com você também nesta noite aqui. Algo muito interessante. Todos seres humanos, né, têm a tendência de querer colocar os seus nomes naquilo que ele criou. Nós temos aí marcas de carros, né? Por exemplo, a Ford, um exemplo, a marca de automóvel, você vê lá Ford. Quem foi que criou? O fabricante, Henry Ford. E tem outras coisas lá, grife de roupas, não é? Aparelhos de celular, algumas coisas que o homem normalmente ele vai criar e ele quer deixar a sua assinatura ali, seu nome, quadros, por exemplo, você vai numa galeria de quadros, galeria de arte, está lá uma imagem, outra lá um quadro, está lá a assinatura de quem? Do autor, do pintor. Então, em relação a Deus também não é diferente. Então, só para você entender essa analogia aí, tá? Assim como os homens têm assinado aquilo que ele tem criado, Deus também lhe deixou a sua assinatura na criação. Você sabia disso? Então, há uma assinatura de Deus na criação. Em tudo aquilo que ele criou, ele vem procurando deixar a sua assinatura. Assim como ele é Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito, por exemplo, lá no Jardim do Éden, a gente vê bem definido de uma forma implícita, tá? A criação, quando nós vemos até o sexto dia, tá? Deus vem criando tudo através do poder da tua palavra. Haja sol, haja luz, haja luminares, haja plantas, haja peixes. Então vem, haja. Quando chega na criação do homem, você vai ver algo diferente na palavra de Deus. Não tem o haja mais. Quando chega na criação do homem, que a Bíblia diz que nós somos criados à imagem e semelhança a Deus, Deus vai dizer o seguinte, façamos, Elohim, forma plural de Deus hebraico, tá? Façamos plural, façamos o quê? Ali nós vamos entender a assinatura de Deus na criação do homem, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito na criação do homem, ou seja, 3 em 1. Então nós vamos ver 3 em 1, em quase todas as coisas que Deus criou. Por exemplo, tá? Para a gente entender aqui a assinatura de Deus na criação, dentro desse contexto de 3 em 1. Quantos rios saíam do Jardim do Éden? Quando você vai lá na Bíblia, no início do livro de Gênesis, tem lá 3 rios que saíam do Jardim do Éden. Tá? Rio Pison, Gion e Tigre. O Tigre existe até hoje. Tá? Os outros, obviamente, com o tempo, né, devam ter secado e deixado de existir, mas o Tigre existe até hoje. Então, quando a gente vai lendo aqui, examinando as Escrituras, tá? Pison, Gion e Tigre, nós vamos ver ali 3 em 1, tá? 3 em 1. Outra coisa que a gente vai aprender também da assinatura de Deus, 3 personagens no paraíso. Quem eram os personagens do paraíso? Sempre o número 3 vai aparecer. Tá? Adão, Eva e a serpente, os primeiros personagens no paraíso. 3 filhos de Adão, Caim, Abel e Sete. 3 anjos enviados a Abraão. A gente vai ver Abraão lá em Sodoma, nas campinas ali de Moabe, para a destruição da cidade de Sodoma e Gomorra. Quantos anjos foram? 3. Então sempre a gente vai ver 3. Que analogia é essa, pastor? É a analogia do Elohim, forma plural de Deus. Então sempre a gente vai ver o número 3 na Bíblia. Por exemplo, os patriarcas bíblicos. A gente vai ver lá quais foram os patriarcas bíblicos, os primeiros lá. A Bíblia diz o seguinte, então um texto, eu sou o quê? O Deus de quem? Abraão, Isaque e Jacó. Novamente 3.
Tá? Agora vamos ver alguns argumentos bíblicos no Novo Testamento acerca da assinatura de Deus na criação. Tá? A estrutura tricotômica do homem. Normalmente, tá, a maioria dos teólogos, estudantes da Bíblia, eles são tricotômicos. Tá? Eles creem o quê? Na estrutura humana como corpo, alma e espírito. Então, corpo, alma e espírito dá a entender o quê? 3 em 1. Então, nós somos seres humanos, a nossa estrutura humana, corpo, alma e espírito. Então, a assinatura de Deus na criação. O apóstolo Paulo também, ele vai relatar em um texto que ele foi arrebatado aonde? Até que céu? Terceiro céu. Primeiro céu, esse céu que nós vemos aqui, tá? Segundo céu, espaço. Terceiro céu, aonde o quê? Estão o mundo espiritual. 3 o quê? Em 1. Tá? Quantas vezes também o apóstolo Paulo ele vai pedir para que o Senhor retire dele o espinho da carne? 3. Novamente a gente vai vendo aí, tá, a assinatura de Deus na criação. Agora, argumentos bíblicos também no ministério de Jesus, que vai fazer-nos entender dentro da Bíblia Sagrada a assinatura de Deus na criação. Por exemplo, quantos anos durou em especial o ministério de Jesus? 3 anos. Quem eram os personagens que apareceram na transfiguração ali? Monte da Transfiguração. Quem foram? Jesus, Moisés e Elias. 3. Quem eram os personagens da crucificação? Jesus, o ladrão perdido e o ladrão que foi salvo. 3 novamente. Quem eram os apóstolos mais próximos de Jesus? Jesus escolheu, tinha 70 discípulos, dos 70 ele escolheu 12, de 12 ele tinha quantos mais próximos? 3, quem eram? Pedro, Tiago e João. Quantas vezes o galo cantou antes que Pedro viesse a negar Jesus no pátio lá do Sinédrio? 3 vezes o galo cantou. Lá, depois na frente, Jesus vai encontrar-se com Pedro e vai fazer a pergunta crucial. Quantas vezes Jesus pergunta para o apóstolo Pedro: Pedro, tu me amas? 3 vezes, novamente o 3 na Bíblia. Então, como a gente vai vendo que Deus ele trabalha nos mínimos detalhes para deixar entender para nós que Ele tem a assinatura dele em fatos do nosso dia a dia, da Bíblia Sagrada. Por exemplo, outro fato, o Senhor Jesus ele foi levado à presença de quantas autoridades para ele ser julgado? Tá? Primeiro para o sumo sacerdote, depois ele foi a Pilatos e depois quem? A Herodes. Então 3 autoridades. A que horas também Jesus Cristo deu o suspiro na cruz? Tá? A hora lá, hora nona, dentro da contagem de tempo ali dos romanos, tá? Para nós é o quê? 3 horas da tarde. Jesus Cristo ressuscitou quando? Terceiro dia. Então sempre aparece aí a ideia de Deus assinando os fatos dele, as ações dele na sua criação. Outro exemplo também, quantas mulheres foram ao túmulo de onde Jesus foi crucificado? Quando ele ressurgiu, foram mulheres lá para conferir. Quantas mulheres? 3 mulheres. Maria Madalena, Maria mãe de Tiago e Salomé. Deixando de lado agora um pouco a Bíblia. Aí você pode, pastor, você está muito teológico, né? Tá bem, é claro, a Bíblia fala de Deus, obviamente que Deus vai deixar a assinatura dele na própria palavra de Deus. Então vamos deixar um pouco a palavra de Deus de lado, vamos deixar a Bíblia de lado e vamos agora para a ciência, tá? Vamos para a ciência, já que você acha que a gente está muito teológico, então vamos para a ciência e vamos ver Deus também deixando a assinatura dele dentro da ciência, ok? Argumento científico, por exemplo, de tempo. Qual o argumento científico de tempo, pastor? Qual é o tempo que a gente entende? Passado, presente e futuro. 3 em 1. Argumento também assinatura de Deus dentro do espaço. Qual é a ideia de espaço na ciência que nós temos? Altura, tá? Largura e o quê? Profundidade. O que quer dizer isso? 3 em 1 novamente. Deus declarando a sua assinatura na ciência. Matéria. O que nós entendemos por matéria quando estudamos lá no 2º grau? Prótons, nêutrons e elétrons. 3 em 1. Estado da matéria.
Sólido, líquido e gasoso, 3 em 1. Célula, como é que entendemos a questão da célula? DNA, RNA e proteínas, 3 em 1. Música, como entendemos a assinatura de Deus na música? Como é que é definida, dividida a música? Melodia, harmonia e ritmo, 3 em 1. Na fisiologia humana, tá? Cabeça, tronco e membros, 3 em 1. Na fisiologia das plantas, onde está a assinatura de Deus? Na fisiologia das plantas, caule, folhas e frutos. Dentro do fruto, como é que a gente vai definir a assinatura de Deus no fruto em si? Casca, polpa e semente, que é um negócio fantástico, gente. Não dá para fugir, mesmo que você não queira entender, mesmo que você não tenha entendido o argumento lógico, bíblico, é só você parar um pouco para pensar. O nosso Deus, o Criador do universo, além dele expor a revelação dele na Bíblia, ele vai expor a revelação dele em toda a sua criação. Por exemplo, camadas da pele, tá 3 em 1. Como é que é dividida a camada da pele? Epiderme, derme e hipoderme. Tá? O ciclo anual do mundo, do tempo, dia, mês e ano. Então, observando tudo isso aí, tá? Poderíamos falar mais, vamos falar só mais um, porque o tempo está correndo, está evoluindo. O ciclo da hora, por exemplo, para a gente finalizar aqui dentro da ciência. Como é que é o ciclo da hora? Hora, minutos e segundos, 3 em 1 novamente. Então, concluindo aqui, para você entender como Deus se revela tanto através da palavra dele, quando ele fala que toda a escritura inspirada por Deus é útil para corrigir, repreender, para ensino, tá? A fim de que o homem de Deus seja perfeito. Ele revela-se também através da criação como um todo. O salmista declara isso no Salmo, onde nós entendemos que Deus se revela através da natureza, tá? A natureza toda revela a criação de Deus. Concluindo aqui, a Bíblia tem tudo que nós precisamos para conhecer Deus. Sermos salvos, vivermos uma vida agradável a Ele e por aí vai. Ela também, a Bíblia Sagrada, tem tudo que nós precisamos para conhecer Jesus. A Bíblia não revela somente o Criador, né? A revelação de Deus, entenda, ela é progressiva. Deus foi revelando-se progressivamente. Deus vai se revelar de uma forma lá no Jardim do Éden, depois ele vai se revelando a Abraão, a Isaac, a Jacó, a Moisés, vem pelos profetas, passa pelos apóstolos e termina no Apocalipse. Então a revelação de Deus ela não foi imediata, total, tá? Ela vem sendo revelada progressivamente e termina no livro de Apocalipse, não tem mais nada a ser revelado. Então, a última revelação está no último livro da Bíblia. Quando você vê esse negócio de revelou, Deus me revelou, você esquece, tá? Então, Deus vai se revelando. E a revelação máxima de Deus qual é? Para que Deus se revelou de uma forma contundente para nós? Qual é o ápice da revelação de Deus? Cristo Jesus. De Gênesis a Apocalipse, a Bíblia fala de Jesus. Então a Bíblia tem tudo que nós precisamos para conhecer a Jesus Cristo como caminho, verdade e vida. É nele que nós enxergamos Deus. E ainda o Espírito Santo que habita no salvo por Jesus vai dar a capacidade de entender e aceitar e viver como Deus quer que vivamos. Porque a Bíblia diz que as coisas espirituais são entendidas, discernidas por quem? Porque tem o Espírito Santo de Deus. Então quem não tem, não entende nada, fica confuso, começa a falar coisas sem nexo, tá? Agora, quando você tem um mínimo de senso, né, de sensibilidade, não tem como você ler a Bíblia, ler as Escrituras, em especial o Novo Testamento. A gente entende que a Bíblia de Gênesis e Apocalipse é regra de fé, e a Bíblia no Novo Testamento é regra de prática, tá? Então entenda, defina bem isso na tua mente. Gênesis, Apocalipse, regra de fé. Novo Testamento, regra de prática. Então assim a gente vai aprendendo no nosso dia a dia, quando examinamos as Escrituras, nós vamos mudando por dentro e também por fora. Então este livro, a Bíblia Sagrada, terminando aqui, tá? Ele é o livro de Deus. Deus nos deu. Temos livre acesso a ele. Glória a Deus por isso, somos privilegiados. Nós brasileiros, e como alguns outros povos, somos privilegiados e temos acesso à Bíblia, porque tem alguns países aí, alguns lugares onde nem pensar ter nem uma folha da Bíblia.
São países fechados aí, eu não vou entrar nesse mérito, nessa questão aí de religiosa agora, não cabe aqui, mas tem alguns lugares no planeta, nem pensar em falar de Bíblia, nem um folheto, nem uma folha. E nós somos privilegiados, temos o livro de Deus, e muitas das vezes nós não abrimos o livro de Deus. O livro de Deus fica guardado, fechado. Conta essa história de, logo assim que terminou, né, o chamado grupo ali da União Socialista das Repúblicas Soviéticas, ali, naquele momento onde, depois da Segunda Guerra, o mundo foi dividido em dois blocos, né, ocidental e oriental, e formou-se aqueles países da União Soviética. Logo depois da derrubada do Muro de Berlim, né, veio todo aquele movimento que você conhece. Então, a partir daí, alguns missionários começaram a ter acesso em alguns países que antes eram impedidos do comunismo. Então, conta-se um missionário, ao chegar numa daquelas casas, vai para evangelizar. Isso é fato verídico, contado por um missionário, e pergunta a pessoa, começa a falar da Bíblia, e a mãe diz, nós temos a Bíblia em casa. Vocês têm a Bíblia? Temos sim, então você pode trazer para eu dar uma olhada? E a mãe vai pedir para o filho, filho, vai lá, pega a Bíblia lá, está em tal lugar, se é assim, o filho vai, procura, acha, aí vem aquela Bíblia toda empoeirada, né, que estava lá guardada, isolada, esquecida. E o missionário, que bom que vocês têm esse exemplar da palavra de Deus, que bom que você pode ter acesso a ele, então vou passar para você alguns textos para você examinar com calma e tal. Ele vai dar aquela palavra, evangeliza, e ele segue em frente. E aí aquele menino, né, ele faz a seguinte pergunta: mãe, o moço aí falou que a Bíblia é o livro de Deus. Meu filho, a Bíblia é o livro de Deus, é o livro que Deus deixou para nós. Mãe, então vamos fazer o seguinte, vamos devolver o livro para Deus. Por quê, mãe? Porque a gente não usa. Então, se a gente não usa, vamos devolver para ele, né? Como as crianças, né, têm uma lógica, às vezes, melhor do que os adultos. Então, entenda que esse é o livro de Deus, nós temos acesso a ele, glória a Deus por isso. E para finalizar aqui, a Bíblia revela Cristo Jesus como início e fim. Então, do início ao fim, de Gênesis, Apocalipse, nós vamos ver que Deus revela Jesus. Gênesis 3,15 já fala de Jesus. Da semente de mulher nascerá aquele que vai esmagar a cabeça da serpente. Apocalipse vai dizer aquele que é o Filho de Deus, a noiva, dizem vem sem demora. Então, sempre fazendo alusão a Jesus Cristo. Então, se você realmente quer conhecer Jesus, que é caminho, verdade e vida, você vai encontrá-lo nas páginas sagradas da Bíblia. De Gênesis a Apocalipse, em especial no Novo Testamento. Então basta que você tenha um mínimo de temor a Deus, se você quer conhecer Jesus, dentro das páginas da Bíblia. Basta que você tenha um mínimo de sensibilidade espiritual. Basta que você tenha um mínimo de fé, para que você também seja transformado no poder da palavra de Deus. Então, espero que você tenha entendido hoje a importância da Bíblia para nós, não somente para nós, para esse planeta inteiro. O que nós sabemos acerca de nós mesmos, acerca da vida no plano terreno e no plano sobrenatural, nós sabemos porque Deus nos revelou através da palavra dele. E se você quer conhecer mais de Deus, se você quer conhecer mais de Jesus como Senhor e Salvador, que você abra a tua Bíblia, sem nenhum ar crítico, mas abra com temor e peça a Deus, que Deus vai revelar a Jesus Cristo como seu Senhor, Salvador, Remidor, Justificador, nas páginas das Escrituras, em especial nos 4 primeiros livros. Ok? Então, vamos estar finalizando aqui essa mensagem, depois vamos estar retornando para orar por você. Agora você vai ficar com uma música, com um louvor. Se assalte, quero conhecer Jesus. E que essa música também possa falar ao teu coração. Amém?
Vamos orar pela tua vida, você que ouviu essa mensagem, essa pregação. Se você entendeu realmente que você precisa de Jesus como seu Senhor, como Salvador, que a Bíblia Sagrada revela esse Jesus para você, Ele veio para te curar de alma, de espírito, tá? Deus deixou a assinatura dele em praticamente toda a sua criação, e Ele quer deixar a sua assinatura em você através do Espírito Santo. A assinatura dele é o selo que vai levar você ao céu, se você ainda não tem esse selo do Espírito. Então, quero orar por você que está afastado. Se você realmente sentiu o desejo, volte para a comunhão, volte para a tua igreja, volte para o Evangelho. E você que não pertence a nenhuma igreja, querido, entrega a tua vida a Jesus. Tá? Nossa vida é muito curta, temporária e transitória nesse mundo. Mas Deus, através da palavra dele, nos revela que nós fomos criados para voltar para Ele e para viver com Ele de eternidade em eternidade. Vamos orar. Deus e Pai, te agradecemos por cada um, ó Deus, que pôde ouvir essa programação esta noite. Abençoe essas casas, esses lares, essas famílias, ó Deus, que estão sendo privadas aí de poderem sair nesse momento de quarentena. Dê paz nesses lares, dê paciência para que eles possam entender que tudo isso vai passar. E aqueles que ouviram a Tua palavra nesta noite, que estão afastados, que eles possam retornar o quanto antes, ainda hoje, ó Deus, se assim quiserem, para junto da Tua igreja, porque a Tua igreja é invisível, não é somente rótulo denominacional. O Senhor vai vir buscar uma noiva, e que eles possam retornar para a noiva, para a igreja invisível. E assim que terminar esse momento, que eles confirmem isso na igreja invisível, na igreja local. E te pedimos também por aqueles que ouviram essa mensagem esta noite, que têm dúvida acerca da Tua palavra, acerca do Teu perdão, que seja tirada essa dúvida agora e que eles entreguem suas vidas também para serem conduzidas pelo Teu Santo Espírito, em nome de Jesus. Colocamos nas Tuas mãos também, Senhor, os missionários da nossa Junta de Missões Mundiais. Alguns deles, ó Deus, estão nesses países aí onde esses momentos críticos do Covid-19 têm assolado. Alguns deles, ó Deus, têm sido acometidos dessa doença, e nós pedimos agora a Tua intervenção, Senhor, na vida desses missionários, e que eles sejam, ó Deus, tratados e curados acima de tudo pelo Senhor, que os chamou e que os separou para essa obra. É o que nós oramos em nome de Jesus. Amém. Então, assim, meus queridos membros da Igreja Batista Jardim América, você que está aí nos dando a honra da tua audiência, encerramos o 9º programa Quarentena com Cristo. Esperamos em Deus retornar amanhã a partir das 19 horas. Se você puder compartilhar esse programa aí, se foi bênção para você, então compartilhe. Também temos esse programa publicado também no YouTube lá, você vai acessar e pode compartilhar. E assim estamos terminando, e vamos terminar com Números capítulo 6, 24 e 26, que é a chamada bênção araônica, que diz: o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o teu rosto e te dê a paz. Esse é o nosso desejo, é o desejo da nossa igreja para você. Vamos terminar essa transmissão com o hino de missões mundiais da campanha de 2020. Fique com Deus. Posso ouvir um som de esperança.
Cristo e nele vou permanecer. Levar ao mundo a alegria que me faz viver. E assim eu vou seguir até que a terra se alegre em ti, Jesus. Se alegre em ti. Viver pra mim é Cristo e nele vou permanecer.